Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um livro da Bíblia, o livro do profeta Sofonias, meio que rei, da linhagem de reis, porém ele decidiu ser profeta, né? Mesmo ali na alta sociedade, na High Society, ele decidiu então servir ao Senhor, comunicar as palavras que estava recebendo dele. Ele teve ali participação, ele foi trineto do rei Ezequias, tataraneto, como é que é isso? Eu acho que é trineto, não lembro. Mas do rei Ezequias, aquele rei bom. E pelo que eu estava lendo um pouco, ele estava ali na época, né, onde de fato ele anunciou essa mensagem. Foi ali mais na época do rei Josias, aquele rei que foi coroado aos 8 anos de idade, que teve aquela coisa toda, que a mulher matou todo mundo, todos os descendentes, e alguém foi e escondeu esse bebê. Gente, livro de Reis e segunda Reis e segunda Crônicas fala de praticamente tudo que a gente vai ler, né, aqui nos profetas, tanto nos profetas Isaías, Jeremias, Daniel, como nesses profetas menores, né? Então, é muito importante a gente sempre estar fazendo essa conexão, porque eles nunca estão depois, eles sempre estão ali nesse meio, nesse inteirinho, acontecendo uma coisa e outra. Enquanto estava acontecendo tudo o que estava acontecendo, esses profetas então estão se levantando. O Senhor, no momento em que o povo estava se desviando dele, estava perdendo, né, a moral, o sentido das coisas, e as leis, estava começando a adorar outros deuses. Então esses profetas, eles são levantados para lembrar, para trazer o povo de volta para o caminho. E é isso que um profeta faz. Então eu acho bem interessante essa construção que a gente vai fazendo para a gente entender, né? Mais para frente no Novo Testamento a gente vai ver que é um pouco diferente também, mas esses profetas do Antigo Testamento, ele nos traz muito esse entendimento, sabe, do que é ser um profeta, sabe, desse compartilhar, de ser esse amigo de Deus. E é isso. Então vamos começar vamos começar lendo. Eu peguei aqui muito pouca coisa a respeito da introdução desse livro, que vai falar mais ou menos o que eu já falei. Não sei nem se eu preciso falar de novo, mas vamos lá. Ó. Vai dizer assim: Sofonias provavelmente era um primo mais velho do jovem rei Josias. Suas relações familiares eram suas credenciais, e ele as apresenta no início. Sendo íntimo dos círculos políticos, Sofonias viu de perto o que os líderes da nação e os ricos homens de negócios estavam fazendo, e não teve receio algum de censurá-los. Então, ele estava ali no ambiente mais propício, né, gente? Ontem vocês viram um pouquinho aí, não sei se vocês viram, um pouquinho da minha jornada. Eu era, né, terceirizada do INCRA já há quase 11 anos, e já faz um tempinho que eu tomei a decisão, e dia 19 aconteceu de fato o meu desligamento, né? Um tempinho meio que quando eu tava doente. Não, minto, foi antes disso um pouco, mas a doença veio ali para potencializar. Potencializar o quê? E ao longo da minha jornada no INCRA, de maneira nenhuma, eu acho que eu não cumpri uma missão e um propósito de vida enquanto eu estava ali, sabe? Pelo contrário, foi o lugar onde eu descobri a minha missão, onde eu descobri o meu propósito e onde eu pude, como é que se diz? Gastar a minha vida naquele lugar. Mais pra frente eu vou postar mais algumas coisas no Instagram, pretendo postar, né? Deixa o Senhor conduzir.
Mas eu não sou muito não é nem de me expor, eu acho que eu me exponho, mas de querer ficar me mostrando o que eu faço, as minhas obras. Não que, né, eu acho que algumas coisas inspiram, né, algumas coisas ajudam principalmente nesse novo direcionamento aí que eu tô seguindo, mas enfim, tem coisa que eu deixo o Senhor falar, expõe isso, não expõe aquilo, porque, enfim, é isso. E aí, então, de maneira nenhuma, eu acho que eu não cumpri uma missão, um propósito de vida. Apesar de que o meu post ontem foi falando um pouco sobre isso, que agora, né, eu buscaria os aplausos dos céus. Por quê? Porque ali no meu trabalho foi um lugar onde eu pude manifestar muito a Deus, onde eu pude, sabe, fazer orações, sabe, conversar com pessoas, apresentá-las a Jesus, né, da minha maneira, às vezes não levando por esse caminho e aí, você aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador? Não, mas apresentar através da minha vida. E Sofonias aqui, ele também, né, ele como amigo de Deus ali no ambiente político, sabe, ele teve essa oportunidade de virar e de falar, de censurá-los, né, de virar e falar, olha, vocês estão em caminhos errados, sabe, ainda que vocês estejam nessa posição, vocês não são os donos da terra, vocês não são tão poderosos como Deus o é. Então, eu acho que nesses ambientes é sim, sabe, o melhor e o maior lugar. Então, não esquente se você não está numa igreja ou numa obra missionária. Hoje eu estou aqui homenageando os missionários para que todos os povos o adorem, blusa do Perspectivas. Mas, enfim, é só porque eu queria uma roupa e veio essa. E é isso, sabe? Então, não ache que você no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente formal, você não vai cumprir a sua missão, sabe? Cumprir uma missão para Deus e com Deus. Muito pelo contrário, sabe? Às vezes é o melhor ambiente, é o ambiente onde mais você vai precisar estar. Então, deixa Deus te conduzir, deixa Deus falar ao seu coração que Ele precisa em cada momento. Por 3 vezes eu quase saí do INCRA e nunca o Senhor me deixou. O Senhor me deixou lá por 11 anos praticamente, sabe? E aí, depois, sim, Ele virou e Ele me convidou a sair. Enfim, mas isso é história para outro momento. Aí, vai falar que com 8 anos de idade, Josias, né, que era esse primo do profeta Sofonias, herdou o trono após o assassinato do seu pai. Ele teve a sorte de poder contar com sábios e bondosos professores que o guiaram para longe da corrupção do pai e do avô dele. Assassinato, sacrifício infantil, prostituição, ritual de ambos os sexos e magia negra eram algumas atividades de seus antecessores. Olha que ambiente pesado, né? Esse de política, muitas vezes. Josias lutou para reformar a situação. O jovem Jeremias o encorajou, assim como Sofonias, primo de Josias, mas não era fácil quando quase todos os que possuíam dinheiro e detinham poder gostavam de tratar o povo como ferramenta para conseguir o que desejavam. Então, Sofonias, o livro de Sofonias vai mais ou menos por esse caminho. Vamos começar orando e aí a gente já parte para a leitura aqui do primeiro capítulo para a gente entender qual foi a mensagem que ele deu. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais um dia iniciar em sua presença. Nós te convidamos, Jesus, senta conosco, nos ensina a tua palavra, nos ensina, sabe, Deus, a como lidar com as situações no dia de hoje. Em nome de Jesus, nós fazemos menção ao teu nome, Deus, dizemos que o Senhor é bem-vindo, que nós te queremos, que nós te desejamos, que o Senhor é mais importante do que tudo e todos que possam aparecer na nossa frente. Em nome de Jesus, afasta, Deus, aquilo que não provém de ti, de nós, sabe, Deus, quebra toda barreira, Deus, em nome de Jesus, e é isso, em nome de Jesus, fala conosco, abre os nossos ouvidos, o nosso entendimento, a nossa mente, para te ouvir e para te ver. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus, amém?
Bora que só faltam 5 minutos para eu acabar a live. Vai dizer: esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Sofonias no tempo em que Josias, filho de Amon, era rei de Judá. Sofonias era filho de Cus e neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto do rei Ezequias. O Senhor Deus diz: vou acabar com tudo que existe na terra. Isto é, as pessoas, os animais, as aves e os peixes. Eu vou castigar os maus. Acabarei completamente com os seres humanos. Castigarei o povo da terra de Judá e os moradores de Jerusalém. Farei desaparecer de Jerusalém o que ainda resta da adoração a Baal e todos esquecerão os sacerdotes que serviam esse deus pagão. Acabarei com todos os que sobem ao terraço em cima das suas casas e ali adoram o sol, a lua e as estrelas. E acabarei também com qualquer pessoa que adora a mim, o Senhor, e jura pelo meu nome, mas jura também pelo nome do deus Moloque. Destruirei todos que se afastam de mim, que não procuram a minha ajuda, nem querem obedecer às minhas leis. Está chegando o dia em que o Senhor Deus vai julgar o seu povo. Portanto, calem-se todos na sua presença. Ele vai oferecer o seu povo como sacrifício e já convidou os inimigos para o ajudarem a fazer isso. O Senhor diz: naquele dia eu vou castigar as autoridades, os filhos do rei e todos os que seguem costumes pagãos. Castigarei também todos os que me adoram como os pagãos adoram os seus deuses e aqueles que enchem o templo do seu Deus com presentes que ajuntaram por meio de roubo e violência. Naquele dia, haverá gritos por perto do portão dos peixes na cidade de Jerusalém. Haverá gente gritando por socorro no bairro novo da cidade e nos montes se ouvirão gritos de desespero. Chorem também vocês que moram na cidade baixa, pois todos os comerciantes serão mortos. Naquele dia eu vou pegar lamparinas e revistar a cidade de Jerusalém. Castigarei todos os que estão tranquilos e satisfeitos, os que pensam assim: o Senhor Deus não vai fazer nada, não vai salvar nem castigar. Por isso os bens deles serão roubados e as suas casas serão destruídas. Eles construirão outras, mas não morarão nelas. Farão plantações de uvas, mas não beberão vinho. O grande dia do Senhor está perto e vem chegando depressa. Será um dia terrível em que até os soldados mais valentes gritarão de medo. Será um dia de ira, um dia de aflição e angústia, de ruína e destruição, de escuridão e trevas. Será um dia de nuvens escuras e pesadas. Será um dia de sons, cornetos e de gritos de batalhas de soldados, atacando cidades cercadas de muralhas e protegidas por altas torres de vigia. O Senhor diz: farei cair tantas desgraças sobre as pessoas que elas andarão de um lado para o outro como se estivessem cegas. Essa gente pecou contra mim, por isso o seu sangue será derramado como água e os seus corpos serão jogados fora como lixo. Naquele dia, nem prata nem ouro os poderão salvar da ira de Deus. O Senhor, o fogo da sua ira furiosa, destruirá o mundo inteiro. Ninguém escapará, pois Deus vai acabar de uma só vez com todos os moradores da terra. É isso. Tô com uma falta de ar hoje. Bom, então, Sofonias, ele começa ali a sua mensagem falando sobre o dia do juízo de Deus, né? E aí a gente pode ver como a gente viu nesse tempo, que ali ele estava no meio do reino ali, do reinado ali de Josias, então faltavam mais alguns para de fato acontecer o que aconteceu, que foi a invasão da Babilônia, da Assíria, né, deles serem exilados e tudo. Mas aqui vai falar de algo muito maior, né, de algo muito mais vindouro, digamos assim, né? Algo que ainda não aconteceu. E aí vai falar que esse dia vai ser um dia de angústia, de aflição, de destruição, de escuridão, de trevas, de nuvens escuras, nuvens pesadas. E vai falar
que vai acabar ali com todos os povos, com todas as coisas da terra, tanto os seres humanos, os peixes, os animais, né? E aí é isso. Então, em primeiro lugar, é bom a gente se atentar em relação a isso, em relação ao dia desse grande juízo final, esse grande dia, grande e terrível dia do Senhor, né? E nós precisamos estar conscientes de que isso irá acontecer. E aí, meu tempo acabou, então eu vou continuar aqui na legenda do Instagram, tá bem? Beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau.